Lei Orgânica do Ministério Público do Paraná. Título 1. Das Disposições Gerais. Capítulo 1. Da definição dos princípios e das funções institucionais. Artigo 1º. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo 1º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Parágrafo 2º. O Ministério Público do Estado do Paraná adotará uma gestão integrada, planejada e transparente, estabelecendo democraticamente metas, objetivos estratégicos e prioridades a serem cumpridas e mecanismos que possibilitem constante avaliação e aperfeiçoamento da instituição. Artigo 2º. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica Nacional e em outras leis, incumbe ainda ao Ministério Público. Inciso 1. Propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais face à Constituição Estadual. Inciso 2. Promover a representação de inconstitucionalidade para efeito de intervenção do Estado nos municípios. Inciso 3. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Inciso 4. Promover o inquérito civil e a ação civil pública na forma da lei. Alínea A. Para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos. Alínea B. Para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade pública do Estado e do município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem. Inciso 5. Manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei e, ainda, sempre que cabível a intervenção, para assegurar o exercício de suas funções institucionais. Inciso 6. Exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, crianças e adolescentes, incapazes ou pessoas portadoras de deficiências. Inciso 7. Deliberar sobre a participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente, neste compreendido o do trabalho, do consumidor, de política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação. Inciso 8. Ingressar em juízo de ofício para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados por tribunais e conselhos de contas. Inciso 9. Interpor recursos, inclusive ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Artigo 3º. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente: inciso 1. Praticar atos próprios de gestão. Inciso 2. Praticar atos e decidir sobre situação funcional, administrativa e financeira do pessoal ativo e inativo dos quadros próprios da carreira e dos serviços auxiliares. Inciso 3. Organizar secretarias e serviços auxiliares dos órgãos de administração e execução. Inciso 4. Exercer o controle administrativo e financeiro das folhas de pagamento, da elaboração à quitação, bem como expedir os respectivos demonstrativos. Inciso 5. Prover cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado. Inciso 6. Exercer a iniciativa de leis de criação, transformação e extinção de seus cargos, de fixação e reajuste do subsídio de seus membros e vantagens correspondentes. Inciso 7. Exercer a iniciativa de leis de criação, transformação e extinção dos cargos de seus serviços auxiliares e de fixação e reajuste dos respectivos vencimentos e vantagens. Inciso 8. Compor os seus órgãos de administração e de execução. Inciso 9. Criar e adotar metas, planos, programas, sistemas e prioridades compatíveis com suas funções, autonomia e finalidade. Inciso 10.
elaborar e aprovar seus regimentos internos. Inciso 11. Elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 12. Dispor sobre a competência dos seus órgãos e atribuições de seus agentes. Inciso 13. Adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização. Inciso 14. Exercer outras funções e competências inerentes à sua autonomia e finalidades. Parágrafo 1º. As decisões fundadas na autonomia administrativa, financeira e funcional do Ministério Público têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Parágrafo 2º. Os órgãos do Ministério Público têm asseguradas instalações privativas e independentes nos edifícios das sedes administrativas ou nos fóruns, em igualdade de condições com as destinadas aos magistrados, salvo peculiaridades inerentes às atividades ministeriais. Artigo 4º. O Ministério Público elaborará a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente ao governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa. Parágrafo 2º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo mediante controle externo, nos termos do artigo 75, inciso 2 da Constituição do Estado e pelo controle interno estabelecido nesta lei. Parágrafo 3º. A não observância do disposto na parte final do caput deste artigo configura ato atentatório ao livre exercício do Ministério Público para todos os fins. Parágrafo 4º. Os recursos próprios não originários do Tesouro Estadual serão recolhidos diretamente ao Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná, vinculados aos fins previstos na sua lei instituidora. Parágrafo 5º. A compensação financeira pelo Ministério Público ao Poder Judiciário, em decorrência da utilização proporcional das instalações dos fóruns, fica condicionada ao repasse ao Ministério Público de percentual suficiente do FUNREJUS, conforme dispuser a lei. Artigo 5º. A proposta orçamentária do Ministério Público contemplará: inciso 1. As despesas de custeio administrativo e operacional, inclusive com pessoal e encargos sociais. Inciso 2. As despesas de capital, respeitados os limites de disponibilidade de recursos. Inciso 3. Dotações para atender despesas com a criação de cargo e funções decorrentes estritamente de programas e ações derivadas diretamente de suas atribuições. Inciso 4. Dotação para atender despesas com atividades de correição. Inciso 5. Diretrizes, objetivos, metas, planos, programas, sistemas, quadros e prioridades do exercício financeiro correspondente ou de duração continuada. Capítulo 2. Da organização do Ministério Público. Seção 1. Dos órgãos de administração. Artigo 6º. São órgãos do Ministério Público. Inciso 1. Da Administração Superior. Alínea A. A Procuradoria-Geral de Justiça. Alínea B. As Subprocuradorias Gerais de Justiça. Alínea C. O Colégio de Procuradores de Justiça. Alínea D. O órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Alínea E. O Conselho Superior do Ministério Público. Alínea F. A Corregedoria Geral do Ministério Público. Inciso 2. De Administração. Alínea A. As Procuradorias de Justiça. Alínea B. As Promotorias de Justiça. Seção 2. Dos órgãos de execução. Artigo 7. São órgãos de execução do Ministério Público. Inciso 1. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 2. Os Subprocuradores Gerais de Justiça.
Inciso 3. O Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 4. Os procuradores de justiça. Inciso 5. Os promotores de justiça. Seção 3. Dos órgãos auxiliares. Artigo 8º. São órgãos auxiliares do Ministério Público. Inciso 1. A Secretaria da Procuradoria-Geral de Justiça. Inciso 2. A Coordenadoria de Recursos. Inciso 3. Os Centros de Apoio Operacional. Inciso 4. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Inciso 5. A Comissão de Concurso. Inciso 6. Os órgãos de apoio administrativo. Inciso 7. Os estagiários.